Leitura do livro Crescendo em Oração, um verdadeiro guia para conversar com Deus. Autor Mike Bickle. Capítulo 12. O modelo do Novo Testamento para a guerra espiritual. Citação de William Cowper. Abre aspas. Satanás treme quando vê o cristão mais fraco de joelhos. Fecha aspas. Uma manifestação de intercessão é normalmente chamada de guerra espiritual. Há diferentes opiniões sobre esse tipo de oração. Na maioria dos casos, a batalha espiritual não deve ser realizada confrontando-se diretamente os principados e potestades sobre cidades e nações. Esses espíritos malignos são chamados nas Escrituras de principados, potestades, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade. Efésios 6:12. São seres demoníacos de alto escalão que habitam nos lugares celestiais e não em seres humanos. Esses espíritos demoníacos desincorporados têm uma função diferente da função dos demônios que habitam em seres humanos. Porquanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial, em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6, versículo 12. O modelo do Novo Testamento para a guerra espiritual é dirigir as nossas orações a Deus, proclamar seu nome e suas promessas e fazer suas obras como a principal forma de lutarmos contra os espíritos malignos, entre aspas, desincorporados nos lugares celestiais. Assim sendo, como regra geral, falamos diretamente a Deus em vez de nos dirigirmos diretamente a eles. Na minha opinião, há exceções a essa regra geral. E nesse caso, dirigimos as nossas declarações diretamente a um principado demoníaco. No entanto, esse não é o principal modelo de oração apresentado pelos apóstolos no Novo Testamento. Jesus e os apóstolos falavam diretamente aos demônios que habitavam numa pessoa endemoniada, ou, em outras palavras, aos espíritos demoníacos, entre aspas, incorporados. Mas o que faziam não é a mesma coisa que nos dirigirmos a principados demoníacos, entre aspas, desincorporados, que habitam nos lugares celestiais. De fato, lutamos contra principados demoníacos desincorporados, Efésios 6:12, mas geralmente orando ao Pai e não falando com eles diretamente. O profeta Daniel prevaleceu sobre o poderoso principado demoníaco da Pérsia. Daniel 10, 12, 13, à medida que jejuava e orava, concentrando-se no Deus de Israel, Daniel 9, de 4 a 23, e não no próprio ser demoníaco. Percebo 3 componentes envolvidos nas orações de batalha espiritual. Em primeiro lugar, proclamamos a vitória de Deus, concordando com a supremacia de Jesus, o seu poder, as suas promessas e a sua vontade. Fazemos as orações da Bíblia, relembramos a Deus das suas promessas e proclamamos decretos proféticos relacionados à supremacia de Deus e aos propósitos do seu reino. Em segundo lugar, confessamos o pecado e renunciamos às obras das trevas, rompendo assim o nosso acordo com o inimigo. À medida que resistimos a Satanás e nos submetemos a Deus e a sua palavra, o diabo foge de nós. Tiago 4:7.
Em terceiro lugar, realizamos as obras do reino, agindo no espírito oposto ao das características malignas que permeiam uma determinada cidade ou região. Por exemplo, num lugar em que a opressão é identificada como uma fortaleza espiritual, o corpo de Cristo deveria focar a sua atenção, agindo com generosidade, servindo e assim por diante. Subtítulo: 3 tipos de fortalezas. As Escrituras falam sobre destruirmos fortalezas espirituais, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. 2 Coríntios 10, 4, 5. Uma fortaleza consiste em um conjunto de ideias que estão de acordo com as mentiras e acusações de Satanás contra a verdade de Deus. Versículo 5. São mentiras sobre Deus, sobre quem Ele é e sobre o que Ele diz que fará, como também mentiras sobre quem somos em Cristo e como Ele nos vê. E quando aceitamos essas mentiras, elas aprisionam os nossos corações em trevas. Regiões inteiras podem ser afetadas pelas mesmas mentiras e ser atacadas por essas mesmas trevas demoníacas. Uma maneira pela qual podemos reconhecer isso é que vemos um grande número de pessoas de uma região adotando os mesmos padrões de trevas em suas crenças e comportamentos. Destruímos e derrubamos fortalezas espirituais concordando com Deus e sua palavra e derrubando argumentos, renunciando às mentiras que são contra o conhecimento de Deus, a sua palavra e a sua vontade. Dessa maneira, quebramos qualquer acordo com Satanás. Há 3 tipos de fortalezas espirituais. 1. Fortalezas pessoais da mente, que prendem as pessoas em maneiras de pensar e estilo de vida pecaminosos. 2. Fortalezas culturais ou valores da nossa sociedade que estão de acordo com as trevas. As fortalezas culturais são acordos com os valores de Satanás na nossa sociedade de maneira geral. Há muitas formas pelas quais as pessoas concordam com ele e mantêm esses valores entrincheirados. Para orações a fim de obtermos vitórias sobre fortalezas culturais, veja o apêndice D desta obra. 3. Fortalezas cósmicas, que são potestades e principados demoníacos nos ares. São anjos demoníacos ou hostes demoníacas. Paulo as descreve em sua carta aos Efésios. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Derrubamos cada uma dessas fortalezas concordando com Deus e renunciando às mentiras do inimigo por meio das nossas orações e ações. Subtítulo: O princípio de concordar com Deus. Envolver-se na batalha espiritual é, essencialmente, concordar com Deus e discordar do inimigo. Envolve relembrar a Deus o seu caráter e as suas promessas de aliança, concordar com a sua palavra e declarar a supremacia de Jesus, quem somos em Cristo. Uma nova criação, os filhos de Deus, a noiva de Cristo e assim por diante. Também envolve renunciar a acordos com Satanás à medida que confessamos pecados,
Rejeitamos as obras das trevas e agimos no espírito oposto, fazendo as obras do reino. Coletivamente, concordamos com Deus quando nos envolvemos na adoração e na intercessão. Alguns ministérios de oração enfatizam a adoração e outros enfatizam a intercessão. Às vezes me perguntam qual é o mais importante na batalha espiritual, a adoração ou a intercessão. Encorajo as pessoas a não se preocuparem demasiadamente com essa questão. Quando concordamos com quem Deus é, chamamos isso de adoração. Quando concordamos com o que Deus prometeu fazer, chamamos isso de intercessão. No céu, a adoração e a intercessão fluem como um só rio e estão entrelaçadas na prática do governo de Deus. Sobrepõem-se e estão profundamente relacionadas. Ambas são necessárias e, assim sendo, precisamos valorizar as duas atividades em nossa abordagem da batalha espiritual centralizadas em Deus. Além de concordarmos com Deus na adoração e na intercessão, podemos concordar com Ele na santidade e na cura. Todas as 4 formas de concordância têm o seu papel na batalha espiritual. A adoração é concordância com quem Deus é. Na adoração, declaramos verdades sobre quem Deus é. Por exemplo, os santos e anjos do céu declaram verdades como santo, 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 Apocalipse 4:8. Também proclamam: santo é o Senhor e tu és digno. Em todo o Antigo Testamento encontramos a declaração: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Essa é a declaração mais enfatizada sobre quem Deus é. A intercessão é concordância com o que Deus promete fazer. Na intercessão, declaramos verdades relacionadas ao que Deus promete fazer. Por exemplo, oramos: Senhor, libera mais atividades do teu Espírito para reavivar a igreja. Libera o poder da tua palavra, confirmada com sinais e prodígios. A santidade é concordância com o coração de amor de Deus. A santidade envolve o arrependimento que quebra qualquer concordância com o pecado e entra em concordância com os padrões de pureza de Deus. A cura é concordância com o coração de Deus para a vida. Proclamamos a verdade de Jesus como aquele que cura e quebramos toda a concordância com as enfermidades. Subtítulo: o que acontece no mundo espiritual quando oramos? Daniel 10 nos dá um vislumbre do que acontece no mundo espiritual quando o povo de Deus ora. É o capítulo favorito de muitos intercessores, porque o véu é removido, permitindo que vejamos como as nossas orações afetam os anjos, as potestades e os principados demoníacos. Também revela o intenso combate entre anjos e demônios de alto escalão, que é manifesto nas esferas terrenas de governo. Há estruturas de autoridade angelicais e demoníacas sobre cada cidade e regiões do mundo. Há anjos de alto escalão que servem aos propósitos de Deus e há demônios de alto escalão que lutam contra os seus propósitos. O combate entre esses seres angelicais e demoníacos é dinamicamente relacionado às orações e ações das pessoas da cidade ou região sobre a qual esses seres presidem. Se pudéssemos ver o mundo espiritual, creio que ficaríamos estupefatos com o envolvimento dos exércitos celestiais
nos negócios terrenos e como eles reagem às nossas orações. Há uma correlação dinâmica entre o que as pessoas fazem na Terra e a medida de atividades satânicas que é liberada nas regiões em que habitam. Por exemplo, à medida que as pessoas pecam mais numa determinada cidade ou região, elas dão maior acesso para que o mundo demoníaco aumente a quantidade de trevas espirituais naquela cidade ou região. O mesmo princípio funciona no mundo angelical. As ações de justiça e as orações dos santos afetam a quantidade de atividades angelicais numa determinada região. Os líderes políticos e as infraestruturas governamentais, sob a sua liderança, são profundamente afetados pelas atividades de anjos e demônios, muito embora muitos desses líderes estejam totalmente inconscientes de que estão lutando e sendo oprimidos e influenciados por potestades e principados demoníacos. Efésios 6:12. Quer sejam reis, presidentes ou primeiros ministros, há anjos e demônios de alto escalão relacionados à sua esfera política de autoridade. O resultado do combate entre essas forças do bem e do mal afeta muitos eventos e decisões políticas, como também a cultura espiritual das cidades na Terra. Creio que há missões demoníacas focadas em enganar e atormentar todos os líderes governamentais. Quando alguém assume um cargo, essa pessoa está entrando num ataque intensificado. Por essa razão, precisamos ficar na brecha por esta pessoa diante do trono de Deus. E a única maneira de prevalecermos na luta contra principados demoníacos é submetermos-nos à liderança de Jesus e exercer a sua autoridade sobre essas potestades malignas e sobrenaturais em oração. Quando oramos, o Espírito Santo e os anjos aumentam suas atividades a favor de todos aqueles pelos quais oramos. E o resultado, em última análise, nos beneficia. Paulo entendia tal verdade e, assim sendo, encorajava o corpo de Cristo a fazer da oração por todos em autoridade uma prioridade. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. 1 Timóteo 2, versículos 1 e 2. Paulo também sabia, de acordo com as Escrituras, que o coração de um rei ou líder político está nas mãos do Senhor. O Senhor pode incliná-lo como ribeiros de água, e ele pode usar anjos nesse processo. O coração do rei é como um ribeiro de águas caudalosas nas mãos do Senhor. Este o inclina para onde deseja. Provérbios 21:1. Considere um exemplo de como as nossas orações podem afetar um líder político. Às vezes, quando o líder de uma nação se sente oprimido, é devido à influência de um demônio. Por exemplo, quando o presidente de uma nação está tendo um dia difícil, ele talvez pense que está apenas de mau humor. Pode ser que seja apenas isso, mas na realidade pode ser que um espírito demoníaco o esteja atacando. Um propósito da opressão é fazer com que o líder estabeleça novas leis e decretos enquanto está sob a influência negativa e opressiva de uma potestade demoníaca.
Como resultado das nossas orações, anjos rechaçam demônios e obstruem a sua influência negativa no líder político. Assim como os demônios podem influenciar os líderes a tomarem decisões ruins, assim também os anjos podem influenciá-los a tomarem decisões sábias. Quando um rei ou presidente ímpio sente uma súbita onda de paz em seu coração, geralmente devido às orações dos santos, é muito mais provável que ele tome decisões boas para a sua nação. Portanto, até mesmo o tom e a atitude nas reuniões do gabinete de um presidente podem ser afetados por essas orações que liberam as atividades angelicais, que obstruem os sentimentos opressivos que os demônios podem incitar. Se a hierarquia demoníaca não é obstruída suficientemente, então o líder humano é influenciado no sentido de tomar decisões malignas. O líder tem livre-arbítrio, mas se ele tiver uma mentalidade apropriada em paz, muito embora ele seja incrédulo, as suas decisões serão diferentes da que ele talvez tome quando estiver irado, com medo, com ciúme, com amargura e oprimido por um demônio. O líder ainda assim toma as suas próprias decisões, mas sob uma influência bem diferente, de acordo com o anjo ou o demônio que talvez esteja, entre aspas, colocando a sua mão sobre o peito dele, por assim dizer. As nossas orações por reis, presidentes e outros investidos de autoridade realmente são importantes e podem afetar as decisões que um líder toma. As suas decisões podem então afetar o nosso estilo de vida, nossa família e economia. Essa é a razão pela qual Paulo nos exortou a orarmos por todos os que estão investidos de autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica. 1 Timóteo 2:2. A experiência de Daniel. Quando o profeta Daniel estava provavelmente com cerca de 85 anos de idade, ele determinou em seu coração orar pelos judeus de Jerusalém. Ele orou durante 21 dias, chorando enquanto orava e jejuava por causa da resistência do remanescente em Jerusalém. Eis que naqueles dias eu, Daniel, estava chorando por 3 semanas inteiras. Não comi nada que me parecesse agradável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo, até que se cumpriram as 3 semanas completas. Daniel 10, versículos 2 e 3. Em resposta à oração de Daniel, veio um poderoso anjo. Daniel 10, 10 a 14. Esse poderoso anjo de alto escalão, Daniel 10, 5, 6, era semelhante em estatura ao anjo que o apóstolo João viu mais tarde em sua visão. Apocalipse 10, 1. O anjo disse a Daniel: desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração a fim de buscar entendimento diante do teu Deus, as suas orações foram ouvidas e eu vim em resposta ao teu clamor. Mas o príncipe do reino da Pérsia, principado demoníaco, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, arcanjo, veio me ajudar. Daniel 10, 12, 13. Essa é uma passagem muito importante para entendermos a teologia bíblica da intercessão e da guerra espiritual. Um poderoso anjo disse a Daniel em essência: desde o primeiro dia, 21 dias atrás,
Quando você determinou em seu coração humilhar-se, fui enviado a você. O poderoso anjo fez uma afirmação dramática. Vim por causa das tuas palavras. Essa afirmação esclarece que os anjos reagem às orações dos santos. Gabriel havia dito a Daniel a mesma coisa 2 anos antes. Por causa das tuas palavras, o Pai me enviou. Veja Daniel 9, 22, 23. Mas se Daniel não houvesse continuado em oração, com jejum, o anjo não teria vindo. Foi importante para Daniel perseverar em oração durante os 21 dias completos para obter a vitória necessária. A sua experiência prova que há um relacionamento dinâmico entre o que fazemos e como Deus visita uma cidade ou nação. Lembre-se, não se trata de merecermos nada, mas de nos alinharmos com Ele, concordando com a sua vontade. As nossas palavras são ouvidas por causa da morte e da ressurreição de Jesus. O poderoso anjo removeu a cortina no mundo espiritual para permitir que Daniel tivesse um vislumbre das autoridades angelicais e demoníacas que estão sobre as estruturas naturais de autoridades das nações. Ele disse a Daniel que o príncipe do reino da Pérsia lhe resistiu quando Daniel começou a orar. É uma referência ao príncipe demoníaco, o principado ou potestade demoníaca de alto escalão, que estava exercendo a sua influência sobre a região da antiga Pérsia, o Irã dos dias atuais, e que estava afetando o príncipe humano ou rei da Pérsia de forma negativa. Esse príncipe demoníaco estava guerreando contra Israel, tentando incitar o rei humano da Pérsia contra o povo de Deus. Daniel 10, versículos 13, 20 e 21. Daniel lutou contra o príncipe demoníaco da Pérsia, concordando com Deus em oração e jejum. O poderoso anjo o informou que Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar. Daniel 10, 13. Um príncipe supremo é um arcanjo, um ser que lidera os anjos. Jesus pode facilmente dominar um principado demoníaco. No entanto, a sua autoridade é exercida ou manifestada na esfera terrena por meio de cristãos que concordem com ele e que perseverem em obediência e oração com fé. Como já observei em capítulos anteriores, a razão pela qual Jesus libera mais de seu poder por meio da oração é porque ele deseja uma parceria com o seu povo, e a oração é uma das principais maneiras pelas quais essa parceria é fortalecida. Os eventos espirituais de Daniel 10 foram registrados nas Escrituras para nos dar um modelo do que Deus quer fazer em nossos dias para obstruir os principados demoníacos sobre o Irã, o Iraque e todas as outras nações. Esses principados podem ser resistidos à medida que o Espírito levanta um Daniel coletivo para orar a fim de que uma ajuda angelical vença os poderes demoníacos que estão atacando Israel. De fato, Daniel 10 é um modelo de guerra espiritual para a igreja do fim dos tempos. Vamos tomar nossa posição diante do trono de Deus à medida que seguimos esse modelo de oração e pedimos uma intervenção angelical em nosso mundo hoje. Leitura do capítulo 12 concluída.